Olá, meu mano Eduardo, tudo bem contigo? Tudo. Esse aqui é o esposo da Daniela e é um casal que mora aqui no campo. E eu gostaria que você nos contasse como que você vê a qualidade de vida vivendo aqui no campo. A qualidade do campo é outra, né? É uma vida limpa, saudável, onde a gente vê as coisas produzir ali, dali a gente consome aquelas coisas mesmo, é uma maravilha. Maravilha. Tem muita diferença, mesmo morar na cidade pequena e morar no campo, não tem? Campo é outra vida. Cidade é só passeio. É o contrário. Beleza. Campo é outra. É uma bênção, né? Não. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? É uma alegria revê-los através de mais um estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes de iniciarmos essa busca na Palavra de Deus, de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia em nossas vidas, pela Tua direção, Teu amor por nós, a Tua proteção, as Tuas bênçãos e da forma com que tem conduzido o Teu povo debaixo da faixa do conflito. Abençoe-nos, dirija-nos, continue conosco, fortalecendo a nossa fé e nos capacitando, nos orientando, para que possamos sempre andar nos Teus caminhos que Tu tem confiado e cumprir com a missão que Tu tem confiado a cada um de nós. Te pedimos essas bênçãos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Hoje temos a matéria Crise de Liderança, continuando no estudo da obra do profeta Isaías. No capítulo 6, verso 1, temos o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Veja, irmãos, aqui para explicar um tema sobre crise de liderança, teremos que entender outros temas embutidos aqui dentro, das linhas e entrelinhas da palavra de Deus. O rei Uzias, que foi o rei que estava governando quando o profeta Isaías iniciou o seu ministério, como já comentamos anteriormente, ele começou com 11 anos de idade aproximadamente. Aqui ele estava com 13 anos de idade quando o rei Uzias morreu. E aqui nós estamos falando de um rei que governou entre 829 a.C. até 778 a.C. 778 foi o ano em que esse rei morreu e que o profeta Isaías se encontrava com 13 anos de idade. E essa visão que o profeta Isaías diz que viu aqui foi algo muito impactante e desconcerta, de certa forma, o sistema tradicionalista religioso comum que conhecemos sobre a face da terra. Mas não foi eu que escrevi, foi o profeta Isaías, está vendo aqui, ele que escreveu. E o que ele escreveu, entendendo ou não entendendo o que ele estava escrevendo e o que ele estava vendo para escrever, ele escreveu. Ele foi fiel e tentou explicar ao máximo aquilo que ele estava vendo. Mas foi uma visão tremenda isso que ele passou aqui. Outros profetas também tiveram visões semelhantes. Essa visão que ele teve aqui no capítulo 6, o profeta Isaías, se vocês compararem, vai lá no capítulo 4 de Apocalipse e vê se exatamente não tem muitas semelhanças do que João veria há praticamente 800 anos à frente, por volta do ano 100 da era cristã, e o que o Isaías viu aqui. Se vocês observarem também o capítulo 1 do livro de Ezequiel e o capítulo 10 do livro de Ezequiel, também tem muitas semelhanças com o que estava acontecendo aqui. E seria prudente analisar esses capítulos que eu estou citando para poder encaixar as peças desse quebra-cabeça e entender melhor o que nem o profeta Isaías, nem Ezequiel e nem o profeta João pôde entender na época. Dentre outros profetas também que teve visão semelhante, como Daniel também. E a maioria deles, dos que tiveram essa visão, desmontaram no chão de medo, assustaram demais, caíram no chão. Mas vamos lá. O enfoque principal aqui, no tema de hoje estudado, é a questão da crise de liderança.
O profeta Isaías teve essa visão lá no templo, observando aqui esse detalhe, que essa orla do manto de Deus cobriu o templo, encheu o templo. Então, ou seja, foi algo magnânimo, de fora para dentro, e não de dentro para fora. Ou seja, isso aqui deixa uma ideia de que Isaías não entrou lá dentro do templo como entravam os sumos sacerdotes na antiguidade. Ele chegou certamente no pátio do templo, e nós vamos ver detalhes sobre isso durante o decorrer do tema. Mas ele teve uma visão incrível que, sem dúvida, ele viu o Senhor face a face. E não consta aqui que ele desmaiou, que ele desmontou. Ele ficou firme. Ele era um indivíduo especial. E olha a idade que ele tinha. Ele suportou de maneira incrível isso aqui. Talvez se ele fosse adulto, como era Ezequiel, como era João, como era Daniel, com certeza ia desmontar também. Não sei por que cargas d'água. Ele era tão jovem e conseguiu ter essa visão sem cair. Mas ele viu. Não só viu, como conversou com o Senhor conversou com ele. Houve ali uma interatividade muito grande entre a divindade e a humanidade, do ser divino, o Criador do universo, e esse simples mortal, o profeta Isaías, que inclusive admitiu que era uma pessoa que tinha lábios impuros. Ele se achava completamente indigno, como qualquer mortal se acharia, por mais consagrado que fosse, de estar passando por aquela experiência, tendo aquela visão tão real e tão tremenda que ele estava assistindo ali naquele momento. Mas vamos juntar o passo a passo disso aqui. O propósito dessa visão principal é que o momento em que Judá estava vivendo, passando, não só Judá, mas Israel também, o reino de Samaria também. Como nós estudamos no tema da semana passada, chegou a ser comparado esses dois reinos, tanto de Israel quanto de Judá, com Sodoma e Gomorra. Era uma situação lamentável que eles vinham vivendo. Por quê? Porque seus governantes estavam perdidos e levando o povo à perdição. Então, uma boa liderança pode conduzir grandes massas à luz, como uma péssima liderança pode conduzir às trevas uma grande massa e ser uma exposição letal, principalmente quando se trata de assuntos de cunho divino, como a verdade, como a palavra de Deus. E aqui estava uma clara evidência de que tanto Israel quanto Judá estavam vivendo uma crise de liderança absolutas. E o profeta Isaías, nessa tenra idade praticamente, num período tão jovem de sua vida, estava iniciando um ministério e se tornaria um homem, profeta, que alcançaria seus 84 anos de idade na época, que já era muito para aquela época, porque aqui as pessoas já não viviam muito tempo mais, morriam jovens. E ele teria um fardo tremendo sobre os ombros, mas sustentado pela vontade de Deus e pela direção divina, para ministrar o seu ofício, aonde ele assistiria lamentavelmente tanto a destruição de Samaria, quanto deixaria registrada a profecia da destruição de Jerusalém, região de onde ele vivia, a região de Judá. Ele não assistiria à destruição de Jerusalém, mas deixou registrado a profecia de que esse reino cairia se não mudasse de rumo, assim como foi Sodoma e Gomorra, como foi Samaria, que ele assistiu, foi contemporâneo da destruição de Samaria por Sargão II, em 722 a.C., como sabia que Jerusalém também seria destruída se seguisse o mesmo caminho de Samaria, que lamentavelmente eles acabaram seguindo, e o reino de Jerusalém também foi destruído por Nabucodonosor, rei de Babilônia. Crise numa liderança, seja ela na vida profissional ou na vida religiosa, podem ser letais, tanto para a empresa quanto para a igreja. Dentro de casa não é diferente. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Aqui é onde nós precisamos de observar que aonde as pessoas acham que são donos da obra, os donos de igreja são mestres em criar crise na liderança. Porque acham que tem rei dentro da barriga. E Deus
O Criador é o mesmo dos dias de Isaías, antes de Isaías e pela eternidade afora. E Ele apenas quer salvar o teu povo. Quer juntar uma raça eleita para transformá-los de volta em raça pura. Para que eles voltem a fazer parte do projeto original de Deus. Para que deixem de ser raça caída. Pense nisso. Muito sério esse assunto. No segundo tema, o rei está morto. Vida longa ao rei. Aqui então morre o rei Uzias e entra o rei Jotão. O rei Uzias estava morto e o rei Jotão estaria assumindo o governo nessa ocasião, aqui no ano 778, onde Isaías estava com 13 anos de idade. Devemos lembrar que Uzias, por causa da teima de invadir o santuário de Deus, num lugar onde só pessoa devidamente autorizada podia entrar, lá dentro da tenda, diante do altar de incenso, ele, por teima, peitou de entrar lá dentro. E por causa disso foi acometido de uma lepra. E conviveu o resto do seu reinado numa casa isolada, ministrando da maneira mais delicada possível o exercício de seu reinado, até no dia de sua morte. Mas interessante notar, num paralelo aqui com esse acontecimento, é que o rei, por causa de uma lepra espiritual, pegou uma lepra física, real, de fato. Mas o povo todo estava com essa lepra espiritual. Crise de liderança, que é o que estamos estudando no tema dessa semana, lembra? Irmãos, Jesus algumas vezes olhou para a liderança dos seus dias, não é diferente da nossa hoje, e chamou eles de sepulcros caiados. É evidente, os que vivem dessa forma. O que é um sepulcro caiado? Uma sepultura por fora, aqueles mármores bonitos, limpinho, lavadinho, mas lá para dentro fede a rapina, fede a carniça. Foi essa comparação que Cristo fez nos seus dias, o mesmo estilo de vida que os contemporâneos do profeta Isaías estavam vivendo. E não é diferente de todo tipo de líder e de membro de igreja que quer viver uma vida religiosa de fachada, hipócrita. É a mesma coisa, lá dentro fede. Ali dentro está achando que está bonito, que a roupinha está bonita, está bem apresentada, etc. Mas lá dentro está podre, não tem nada vivo. E isso precisa ser mudado. Do contrário, o dia que Jesus se manifestar nas nuvens dos céus, vai ser uma tristeza. Vai haver choro e ranger de dente. Tudo por causa de uma vida religiosa podre. Uma vida religiosa que mais se pode comparar com uma palavra que comparou é com uma lepra espiritual. Então veja que não significa que se o líder está podre, que o membro tem que ser podre. Ou que se o membro está podre, o líder também tem que ser podre. Não, a salvação é individual, mas a influência é muito forte. Precisamos estar atentos, precisamos ser influenciados pela luz e não pelas trevas. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Terceiro tema, nós entramos na parte mais delicada desse estudo, que é o impacto tremendo nas tradições religiosas pelo mundo afora. Santo, santo, santo. Temos relatado em Isaías capítulo 6, verso de 1 ao 4. Se vocês observarem lá em Apocalipse capítulo 4, verso 8, tem essa mesma expressão na visão que João estava tendo. Se vocês observar a quantidade de asa que tinha esses chamados então de serafins que Isaías estavam vendo, tem também os querubins que João estava vendo. Tinham 6 asas também. Interessante que querubins e serafins, se vocês observar, tanto lá em Apocalipse 4, como lá em Ezequiel capítulo 1, capítulo 10, que também trabalham com esse assunto, Ezequiel chama de querubins e aponta 4 asas. Mas é algo muito simples. Dentro da classificação que Ezequiel fez, ele não identificou 2 asas, que é as asas que cobriam, então, simbolicamente aqui, o que está sendo chamado dos pés. Ele conseguiu identificar as asas que cobriam o corpo e as asas que cobriam o rosto.
Mas um detalhe que eu quero chamar a atenção, tanto lá em Apocalipse, capítulo 4, como Ezequiel, no capítulo 1 e no capítulo 10, observem que esses querubins tinham rodas também. Aí começa a montar uma cabeça grande, nós vamos entender que se tem roda angélica, criada com, ao invés de pés, ter roda. Ou que ainda que estivesse andando numa forma de skate, ou qualquer tipo de ilustração do gênero. Nós estamos falando aqui, irmãos, de sistema de transporte. Essa visão de Isaías, como as demais que eu estou citando, trata profundamente, incontestavelmente, de ufologia bíblica. Sistemas não identificados, que até hoje nós não temos esse tipo de sistema identificado aqui, de transporte identificado na Bíblia, ainda não temos hoje na nossa cultura. Mal nós temos naves que viajam até a Lua, não consegue ir além da Lua, que está bem aqui pertinho, é um satélite da Terra. Estamos trabalhando há muitos anos para tentar fazer uma máquina que consiga chegar a Marte. E isso na nossa cultura, hoje, na nossa geração. Agora nós estamos falando de quantos anos aqui antes de Cristo? Nós estamos falando de uma visão tida mais de 700 anos antes de Cristo, irmãos. E já tem registro de sistema de transporte que até hoje nós não temos. E é mesmo por isso que os governos escondem isso da humanidade, que as lideranças religiosas, de certa também, de uma forma ou de outra, por não entenderem, ou por qualquer outro motivo que seja, também não quer explicar, não quer entender, não quer expor, não explica isso. E as pessoas ficam sempre chocadas. Ainda tem o pior, porque existe a ufologia no mundo lá fora, que leva esse assunto a verdadeiros ridículos, de aplicações, de coisas que não têm o menor sentido. Aí virou uma confusão para tentar entender. Mas a Bíblia é tão clara, tão aberta, e está aqui, está revelado, não tem dificuldade de entender. Eu até sugiro que, para que você possa entender em detalhes esse assunto, dentre assuntos relacionados com as doutrinas da Bíblia e profecias da Bíblia Sagrada, eu tenho Escatologia versão 5. E se você quiser receber os links também no seu celular, eu mando os links para você. Os links não enchem a memória do seu celular. É apenas um atalho que te joga direto no meu canal no YouTube e você pode assistir todas essas matérias. E lá sim, eu consegui, inclusive, ir num artista de CorelDRAW, sentar do lado e ir montando essas visões, esse quebra-cabeça, e conseguir desenhar esse sistema de transporte aqui. Vocês vão ver que coisa mais interessante. Eu fiz essas figuras e apresento no Escatologia durante as aulas. É muito interessante. A visão que nós temos aqui, vou tentar ser sucinto ao máximo. Aqui, tanto lá em Ezequiel capítulo 1, na abertura, quanto a visão que Isaías estava tendo aqui, como a lá de Apocalipse, nós estamos falando de uma nave mãe, que é uma nave em forma de trono, que ele está chamando em forma de trono, uma forma piramidal, inclusive, e revolta em nuvem chegando. Quando chega diante do profeta lá Ezequiel, de dentro dela, dessa nave-mãe, sai 4 seres viventes, como aqueles lá do Apocalipse, também no capítulo 4, idênticos, né? E esse de Ezequiel. O de Isaías, eu não observo esse cenário tão detalhado como foi Ezequiel. Ezequiel foi muito detalhista sobre essa questão. Já por outro lado, houve um registro de comunicação aberta de quem estava dentro desse sistema de transporte, no caso lá da nave-mãe, que saiu um semelhante ao Filho do Homem, falou com ele e tal. O sistema de iluminação comparado com arco-íris, etc., com pedras preciosas, justamente para identificar o tipo de cor que estava tendo, que nas pedras preciosas não mudam. Não que aquilo fosse de pedra preciosa. A camuflagem de nuvem sempre, desde lá do Êxodo, lembra? Só que a nuvem que cobriu o Êxodo estava cobrindo inicialmente 1.600.000 pessoas e no final do Êxodo já mais de 2.400.000 pessoas. Era um sistema bem maior, que tinha inclusive panificação lá dentro, né? Jogava pães. Por que tinha que sair das nuvens? Né? A nuvem não tem fábrica de pão. Né? E um sistema de alimentação eficientíssimo e muitos outros tipos de bênçãos que saíam dessas nuvens. Então, irmãos,
é difícil demais de engolir, porque se nem na nossa cultura ainda existe esse tipo de compreensão, saber que em outros mundos também tem vidas, em outras regiões do universo, e nem se fala da Via Láctea, né? Porque então não dizer especificamente da Via Láctea, houve comprometimento do pecado. Independentemente de saber qual é a longevidade que tem desses outros seres que existem por aí na Via Láctea, como pleidianos, arcturianos, telosianos, na maioria deles são seres humanos como nós mesmos, que vivem bem mais do que nós vivemos hoje, mas são seres mortais também que aguardam a volta de Cristo, porque o pecado começou foi lá no céu. Lembra quando Jesus falou em João 8,44? No princípio já tinha um mentiroso e um homicida. O princípio está falando do período que remonta o Gênesis, quando a terra aqui era sem forma e vazia, irmãos. Entende? Quando Deus criou essa terra e deixou sem forma e vazia. Então já estava o pecado rolando por ali, que tinha um homicida e um mentiroso rodando por lá. Se tinha ele como líder nesse assunto, imagina a quantidade de gente que já o seguia. Tanto que quando teve a batalha no céu de Apocalipse 12, de 7 a 12, mostra ele sendo lançado aqui na terra. E aqui na terra por quê? Aqui foi o planeta onde um casal líder caiu. E aqui foi onde Jesus veio pagar o preço do resgate. E é aqui nesse planeta que será o centro do universo, quando a Cidade Santa descer para cá. Então tudo isso a gente explica com detalhe lá no Escatologia. E a visão aqui que o profeta estava tendo, no texto de abertura já no verso 1, no ano então que o rei Uzias morreu, vocês estão vendo que a orla cobria todo o templo. Essa orla do manto, que ele está chamando de orla do manto, ele está falando da camuflagem de nuvem, né, parecendo fumaça, iluminada, com iluminação, é claro, cobrindo tudo. Está cobrindo o quê? O templo. O templo. Então, certamente Isaías estava do lado de fora. E aqui, numa certa altura, vocês vão observar que ele pega a brasa que caiu no chão, que caiu em cima do altar. Qual que é o altar que tinha brasa, que queimava sacrifício ao Senhor? O altar que estava no pátio. Se Isaías estivesse dentro do templo, ele ia estar vendo isso? Não veria. Então ele estava lá no pátio observando isso e assistindo essa cena todinha. Então é incrível, irmãos. E foi enchendo todo o templo de fumaça, que é outro detalhe interessante, né? Aí vai lá no João do Apocalipse e fala que nas narinas do Senhor saía fumaça, seus olhos como olhos de fogo, pé como latão reluzente, né? Então veja que é coisa muito interessante, que tem uma coisa anormal. Se você comparar Apocalipse capítulo 10 e Daniel capítulo 10, também são visões semelhantes, apesar da distância de período desse tempo que aconteceu isso. O de Apocalipse, lá na ilha de Patmos, a criaturinha era tão pequena que colocou o pé lá na ilha de Patmos e outro lá no mar. E João estava achando, e os profetas achavam que aquilo era o Senhor, confundia com o Senhor o sistema de transporte que eles estavam vendo. Como aqui foi o caso de Isaías, como foi o caso de Ezequiel também. Tanto a nave-mãe, quanto os seres viventes, que eu chamo vivente porque lá no Ezequiel capítulo 1 mesmo, está falando que o fôlego de vida estava na roda e não no animal. Por isso que ele está chamando ele de ser vivente, como se aquilo fosse um ser vivo. Porque a roda mexia, o ser andava. No cavalo não, o fôlego de vida está no cavalo. O cavalo movimenta, aí que o transporte vai movimentar. Então aquilo não é ser vivente. Aquele transporte ali não é ser vivente. Agora, o que ele estava vendo algo que a roda mexia e o ser andava. Então, por isso que ele falou que o fôlego de vida estava na roda, lá em Ezequiel capítulo 1. Isaías não se preocupou com esse tipo de detalhe, confiou absolutamente e teve porte de coragem e de sustentação suficiente para aguentar essa visão e ir até o final, sem desmontar no chão. Se desmontou, ele não reescreveu aqui que desmontou, mas ele ficou firme, ao que tudo consta aqui. Inclusive o nome do pai dele, né, não é para menos, o significado de Amós com Z é firme e forte, né? Ele tinha uma tendência genética de ser firme e forte e aguentou o tranco ali. Coisa que talvez nem eu e você aguentasse, assistir numa boa um negócio desse tamanho. É uma experiência meio dura de enfrentar. O mais curioso que eu acho dentro dessa manifestação de revelação de ufologia bíblica é o que está relatado em Ezequiel capítulo 8, verso 3, que fala que essa mão mecânica que tinha debaixo desse sistema de transporte
que pegou Atenas lá em cima do altar e trouxe para tocar nos lábios de Isaías, que teria então pegado Ezequiel pela trancinha e colocado dentro, e Ezequiel estava onde? Próximo ao Quebar, uma área de irrigação que tem ali próximo do rio Eufrates, porque ele estava no cativeiro babilônico. E ele levou ele para onde? Para Jerusalém, 1650 quilômetros de distância. O mais curioso ainda é que na abertura do capítulo 8 de Ezequiel, consta a data que isso aconteceu. Foi no dia 5 de setembro do ano 591 a.C. Exatamente 5 anos antes de acontecer o que ele viria, o que ele assistiria na visão. O que ele assistiu naquela visão ali? O que aconteceria no ano 586, durante a terceira deportação de Jerusalém para a Babilônia, aonde Nabucodonosor destruiria Jerusalém. Como que ele viajou 5 anos à frente do tempo assistindo tudo aquilo ali? Por que nós sabemos que ele viajou? Porque ele estava andando numa dimensão paralela, porque ele estava vendo todo mundo assistindo tudo que estava acontecendo, Deus estava mostrando para ele por que ia destruir Jerusalém, dando os motivos, vendo o povo adorando Deus Tamuz, imagens a essas divindades pagãs, dentro do templo, para tudo quanto é lado, Deus mostrando para ele a destruição, o julgamento e destruição de Jerusalém. E inclusive o selamento daqueles que ainda teriam chance de se recuperar, sendo levado para a Babilônia. Tudo isso ele acompanhou, que está relatado entre o capítulo 8 e o capítulo 9 do livro do profeta Ezequiel. Então são assuntos que ninguém quer falar, ou porque não entende, ou porque tem medo, talvez de perder os empregos que são pagos, né? Os que são obreiros pagos pela obra, não vai falar porque vai contra a tradição, vai contra os governos, etc. Então ninguém fala nesse assunto. Todo mundo prefere ficar calado. Mas que está na cara que aqui é alguma coisa completamente fora do normal, porque falar que serafim, que querubim é anjo, isso aí é ridículo. Não tem o menor sentido, porque está relacionado a sistema de impulsão, a asas, a asa dura, né? A asa mole, não. Deus não precisa de criar um ser alado, um ser humano, que a metade é humano, a metade é passarinho, é com pena. E desde quando pena vai romper galáxias? Sem chance, meus irmãos. Isso é coisa ridícula pensar nisso. Aí é carochice pura. É transformar a Bíblia em carochinha. O profeta escreveu do jeito que ele escreveu, porque ele não tinha como, se eu não tenho como entender claramente, porque eu não tenho visão com isso abertamente, os seres humanos de hoje não têm, como que o profeta naquela época ia entender que só tinha cavalo e carroça para comparar? Pense. Então ele escreveu da maneira mais próxima do que ele tinha na época para que nós pudéssemos entender. Mas é um quebra-cabeça que a gente precisa montar. Entender a palavra de Deus, a palavra viva de Deus, relatada na Bíblia Sagrada, eu preciso de entender o que está nas entrelinhas também. Não é só os que está nas linhas, porque o que está só nas linhas, ele escreveu como ele tinha condição de escrever na época, baseado no que ele tinha. Mas nós devemos olhar com o olho do profeta para tentar ver o que ele estava vendo, para tentar explicar o que ele está explicando hoje. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Então, de dentro desse querubim ou desse serafim, saía um sistema de som que o profeta ouviu, santo, santo, santo. Jó também teve uma visão que assistiu o som saindo de dentro de um sistema de transporte desse. Só que o que Jó viu era um tipo charutão, que ele viajava tanto no fundo do mar, quanto viajava lá em cima. E de alguma forma ele ouvia a voz saindo de dentro desse Leviatã também, tipo achando graça das pessoas jogar pedra, jogar lança nele, que era um sistema totalmente metálico, que o ar nem passava entre as escamas. Observem lá o relato de Jó, capítulo 41, para vocês verem cada passo daqueles versos ali relatados, que está tratando de um sistema de transporte realmente cheio de iluminação também, e andava no fundo do mar, parecia uma panela de pressão quente, borbulhava tudo, mas iluminava tudo, e que ele tinha vista lá para o alto, mas o detalhe que as escamas dele eram tão apertadas, era aço, as escamas feitas de aço, que nem oxigênio passava entre uma e outra. E quando fala que ele tinha uma coraça dupla, naquele tempo não existia ainda navio de coraça dupla, que só seria criado durante a Idade Média. Navio, embarcação de coraça, de aço duplo.
mal existia couraça nos peitorais dos guerreiros, nos escudos, coisas do gênero. Então é muito interessante observar a época com que estava sendo escrito. Jó viveu há mais de 2000 anos antes de Cristo. E nós estamos falando naquela época de um sistema de transporte que já tinha couraça dupla e sistema de iluminação e que voava. Então é muito interessante isso aí tudo. Então essa voz saía como saiu no carro de Apocalipse 4, nesses querubins. O carro que a Pena Inspirada também escreveu no Grande Conflito, que vai nos levar de volta ao céu. O carro de rodas vivas, de nuvens, lembra? Que a senhora White escreveu? Pois é, lá também, santo, santo, santo. É o que estará, só que todos nós lá dentro clamando, santo, 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 e quem está de fora acompanhando vai estar ouvindo a mesma coisa. Coisa linda, irmãos. É uma pena que o tempo da lição não dá para a gente trabalhar com detalhes esse assunto. Mas isso é o que está revelado aqui. No quarto tema, uma nova pessoa. O que temos aqui em Isaías capítulo 6, de versos 5 a 7, que Isaías mudou completamente o conceito dele. Depois que ele viu essa visão aí, ele como pessoa não foi mais o mesmo. Dali para frente, dos 13 anos em diante, ele cresceu um cara com uma maturidade fora do comum, se tornou um profeta não só apocalíptico, escatológico, mas também um profeta messiânico com detalhes incríveis sobre a chegada do Messias e sobre o tratamento que esse Messias receberia. Ele deu detalhes que nenhum outro profeta deu com tamanha precisão sobre o nascimento, vida e ministério do Messias. Inclusive o pagamento do resgate. É mesmo aqui onde ele comenta da brasa que foi coletada lá no altar e levado. Então não foi lá dentro do santuário, porque lá é o altar de incenso, não tem brasa. Aonde poderia dar brasa é lá no altar do pátio, que é o altar de sacrifício. A brasa modificada, que lá em Ezequiel capítulo 10, verso 7 também, foi pego algo do fogo e dado aquele homem de linho branco. Então é uma brasa que, no caso de Isaías, quando foi tocada nos lábios dele, não queimou, pelo contrário, revigorou a vida dele. Ele teve um suporte diferente de vida dali para frente. Tanto para aguentar a visão que ele estava vendo, como para entender, como para poder levar avante o cumprimento de sua missão. E realmente, a visão deixou a vida dele transformada. E dali para frente, ainda que ele não tivesse condições de dar detalhe do que ele viu, do que ele assistiu, mas deu suporte para ele saber quem é que está por trás de tudo aquilo, quem é o verdadeiro Deus, quem é o verdadeiro Criador, mantenedor, redentor de todos aqueles que caíram. E é o mantenedor de todo o universo. E ele passou a pregar de maneira diferente, a viver de maneira diferente, para da maneira que melhor pudesse cumprir com essa missão que Deus estava ali comissionando esse profeta. No quinto tema, comissão real. Aqui sim o verso 8. Aqui nós entendemos nada mais, nada menos do que nos dias do profeta Isaías a missão do Ide. Quando aquele ser divino perguntou para ele, e agora, quem eu enviarei? Mas já tinha tocado os lábios dele com a brasa. Ele não teve dúvida, envia-me a mim. Lembra dos companheiros de Daniel? Lá no capítulo 10 do livro de Daniel, quando escutou o barulhão da manifestação das máquinas chegando, desses sistemas de transporte chegando, Daniel ficou parecendo uma estátua de tanto medo que ele ficou daquilo ali, e os companheiros dele não olhou nem para trás para ver o que era, vazou todo mundo, correu, escondeu. O profeta Daniel desmontou no chão, aí ele conta que lá de dentro saiu um semelhante ao filho do homem, aquele que eu vi na minha visão anterior, coisas do gênero, né? E tocou em mim, e eu levantei. Ou seja, teve que ser ressuscitado. João também caiu como morto no chão, né? Ele vê um negócio lá, que o pé de latão luzente, saindo fumaça no nariz, coisa do gênero. A forma que ele entendeu, né, de que ele estava vendo aquilo ali, ele achando que aquilo tudo era Deus, né? Mas, irmãos, que coisa incrível. Independente de ser o filho de Deus, como foi no caso de João, que é o que saiu lá de dentro, ou no caso de Daniel, que foi o anjo Gabriel, que saiu lá de dentro, veio falar com ele. Irmãos, o indivíduo morreria de medo de ver o negócio daquele, não fosse o trabalho do próprio Deus de ter que ressuscitar ou restaurar aquele indivíduo que caiu de tanto medo no chão. Aqui, quando o Senhor perguntou a quem enviarei, Isaías levantou com 13 anos de idade
Isaías se dispôs, envia-me a mim, Senhor. Ou seja, se Deus o ajudasse, se Deus estivesse com ele, como ele não tinha a menor sombra de dúvida, Deus era com ele, ele ia cumprir com êxito a sua missão, como cumpriu de fato. E eu e você? E a igreja hoje? Estão todos dispostos a cumprir com a missão? Estamos com a mesma disposição do profeta Isaías? Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No sexto tema, apelo espantoso, que temos no capítulo 6, de verso 9 ao 13. O que temos revelado aqui, especialmente no verso 9, foi uma profecia que Isaías proferiu, que estava acontecendo no povo daqueles dias ali, justamente porque estavam mais perdidos do que barata dentro de galinheiro. Tudo que eles viam, eles não enxergavam. Tudo que eles ouviam, eles não escutavam, porque o coração estava duro. No Evangelho de Mateus, no capítulo 13, verso 14, Jesus cita essa profecia aqui do verso 9 do capítulo 6 de Isaías, se cumprindo nos líderes religiosos dos seus dias. E por que não dizer nos líderes religiosos, numa grande maioria dos nossos dias também? Infelizmente. Por que nós não conseguimos terminar a obra ainda? Por que nós não pregamos o Evangelho ainda no mundo inteiro? Não será por causa do mesmo problema? Os apóstolos morreram cientes que Jesus ia voltar nos seus dias. E já passaram 2000 anos. Há quanto tempo nós estamos pregando da volta de Cristo também? Será que não está acontecendo mesmo? Olha, mas não enxerga, ouve, mas não escuta. Não toma decisão do lado da luz. Está sempre servindo a Deus do jeito que acha que está certo e não do jeito que Deus pede. Quando Jesus foi comentar a parábola do semeador, os discípulos perguntaram para ele, Senhor, mas por que o Senhor sempre começa a falar em parábola quando esses líderes vão chegando por perto? Esses fariseus, saduceus, etc. Jesus falou, porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas esses aí não. Porque nele se cumpre a palavra de Deus através do profeta Isaías. E cita essa profecia. Que vendo, não enxergam, ouvindo, não escutam, porque o coração está endurecido. Por isso, um apelo espantoso. Porque às vezes não entendo na hora, mas depois de tomar um choque ou de tomar uma sacudida, passa a prestar atenção melhor no que está na linha e nas entrelinhas do Escrito Sagrado e o que realmente Deus quer de mim e de você. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Sétimo tema, persistir na fé. Queria citar um texto aqui da Pena Inspirada, de Profetas e Reis, entre a parte 306 e 307. Práticas iníquas tinham se tornado tão predominantes entre todas as classes que poucos que permaneciam fiéis a Deus eram muitas vezes tentados a perder o ânimo, dando lugar ao desencorajamento e desespero. Parecia que o plano de Deus para Israel estava à beira do fracasso total e a nação rebelde fosse receber o mesmo destino de Sodoma e Gomorra. Infelizmente receberam. Não foi destruído com fogo que desceu do céu, mas fogo colocado, no caso de Samaria, por Sargão II, no caso de Jerusalém, colocado por Nabucodonosor. Foram destruídas, totalmente destruídas. Irmãos, jamais desistir de andar na luz, de entender a palavra de Deus, de buscar a compreensão do Escrito Sagrado, de crescer no conhecimento sagrado. Porque, ainda que seja por um único mortal, o Senhor virá para nos buscar. Santo Deus, santifica-nos na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Encha-nos, Senhor, do conhecimento da Tua causa, do conhecimento da Tua palavra, da sabedoria do Teu reino, para que possamos não só viver, mas pregar e orientar aqueles que nos servem, preparando outros para a breve volta de Teu Filho para nos buscar. É o que te pedimos, com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.